Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem profética para a sua vida. Inicia-se mais uma semana, graças a Deus. Ficamos felizes por nós estarmos vivos para poder iniciar essa semana. Por aí fora, alguns nem terminaram a semana. Enfim, agradecemos a Deus que nós até podemos aprender tem algo que muito superior que devemos aprender nessa pandemia, que é ser grato a Deus. Bom, queridos, hoje eu quero deixar uma palavra no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 2, né, que diz assim diz a palavra do Senhor. Há caminhos que parecem certo a um homem, mas no final conduz à morte. Afinal de contas, você está caminhando no caminho certo? Você tem certeza absoluta disso? Bom, dizem fora que todos os caminhos levam a Deus. Eu queria aqui, lamentavelmente, dizer que isso é uma mentira. Isso não tem verdade, não tem fundamento. O único caminho que leva a Deus é somente o caminho ensinado por Jesus Cristo. Nenhum outro mais leva a Deus. Ah, mas fulano leva a Deus. Não, ninguém leva a Deus. Ninguém tem o poder de mediar, ninguém tem o poder de interceder por nós ao Pai, a não ser Jesus Cristo. Então, existem caminhos que nós achamos que é certo. E, no final das contas, vai nos levar à morte. Isto é, a separação. O que é a morte? É mencionado aqui, a separação entre o homem e Deus eternamente. A morte, ela tem duas funções: unir-se a Deus eternamente ou separar-se de Deus eternamente. Então, após a morte, como nós já lemos aqui lá em Hebreus 9:17, né, só vai vir depois só o juízo. Nada mais. Então, queridos, temos que nos voltar para isso, né? Ir para o caminho que a qual nos conduz à vida, não o caminho que nos conduz à morte. Toda vez que você lê na Bíblia referências dando a entender a morte, está nos mostrando claramente o que não é uma coisa muito boa. Então, por isso que devemos nos preocupar com isso. Então, quando a Bíblia nos menciona que é uma coisa boa, é quando ela fala de vida, né? Fala assim, todo caminho leva à vida. Então a vida em si, ela dá uma ideia de uma vida eternamente com Deus. A morte dá a ideia de uma vida eternamente sem Deus. É por isso que tem que tomar cuidado com determinadas ideologias, idealidades, formas que a qual aprendemos e queremos adotar para o nosso dia a dia. Nessa segunda-feira, eu queria que você meditasse justamente sobre isso. Há caminhos que para mim, para você, talvez seja muito certo, mas são caminhos que não vai nos conduzir à vida. É caminho que não vai nos levar à satisfação na vida. É caminho que não vai nos levar ao sucesso e à felicidade na vida. É justamente isso que Salomão está falando aqui. E ele, Salomão, quero lembrar, ele fala isso com muita propriedade, que Salomão, infelizmente, procurou caminhos errados e o final dele não foi muito legal. Por quê? Porque procurou caminhos que a qual não condiz com o que Jesus ensinou, o que a Bíblia ensina e que a Bíblia nos indica caminhar. Vamos nós nos voltarmos justamente para aquilo que Deus determinou para a gente. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é o único caminho. Nós já ensinamos aqui sobre isso já. Nós já pregamos pregamos constantemente em mensagens e colocamos isso em mensagem constantemente aqui, que essa é um caminho que nos conduz à vida. Não pense você que esse caminho que você está levando talvez vai te trazer satisfação. Não, nenhuma delas. O único caminho que nos traz satisfação, nos traz sucesso,
alegria, felicidade, é somente de Jesus. Então é por isso que você tem que voltar. Tem uma palavra na Bíblia que, deixa eu ver que, se eu vou lembrar aqui, mas se eu lembrar, eu vou colocar no vídeo. É 1 João, capítulo 5, versículo... o versículo eu vou colocar aí, mas diz o seguinte, eu esqueci o versículo, não, eu posso ler aqui agora, rapidamente, para você ver que é interessante essa passagem de 1 João, justamente, desculpe aí o dedinho, tá? Porque às vezes eu tenho essa mania. Que João, ele fala justamente sobre isso, que é interessante que nós adotarmos isso na nossa vida. Capítulo 5 de João, e o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 10, que quem crê no Filho de Deus tem em si mesmos esse testemunho, que são não crê em Deus, não crê em Deus, o faz mentiroso. Mas quem não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho, esse é o testemunho. Deus deu a vida eterna. A vida está em seu Filho. Está falando de Jesus. E o versículo 12 conclui: quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Então, está aqui mostrando claramente o apóstolo João que quem crer no Filho de Deus em si mesmo tem em si mesmo esse testemunho da fé, da crença, de acreditar no Senhor. Agora, quem não crer, ele já o faz mentiroso, porque não crer no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. É impressionante que às vezes as pessoas querem criar, vou dizer aqui a palavra certa, subterfúgios ou atalhos para chegar a Deus. E essa é uma outra mentira, não existe atalho para chegar a Deus. A única forma de chegar a Deus é por Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é que ninguém vai, não, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Ele é a referência dessa terra para como se chegar a Deus. Não existe outra referência a não ser Jesus Cristo. Então, por isso que Salomão, ele fala que há caminhos que parecem estar legais, parece bom, mas são caminhos que não vai te conduzir à vida, vai te conduzir à morte. O final dela é a morte. Então, vamos parar com essa ideia que todos os caminhos levam a Deus, que na verdade, lamento, dizer para você que isso não é verdade. Só há um caminho que leva a Deus, se chama Jesus Cristo. Então, por isso que na segunda-feira eu queria que você atentasse para isso, que você se voltasse para Deus, que você se voltasse e olhasse, estudasse mais sobre a vida de Jesus, sobre a biografia de Jesus. Tanto Mateus, Marcos, Lucas e João falam sobre a biografia de Jesus, como também o livro de Atos, ele fala sobre a obra de Jesus, como que continuaria fazendo a obra de Jesus, que está escrito no livro que é o livro de Atos dos Apóstolos, e as epístolas, a partir de Romanos até Judas, fala da sua experiência em viver com Cristo. Então, é só você ler. Eu aconselho, em primeiro lugar, você ler as epístolas, para você encontrar o caminho certo. Eu fiz isso e fiquei muito satisfeito até hoje, estou desfrutando disso tudo. Ok? Então, aí, eu quero deixar essa palavra para você hoje, entendeu? Não fique nessa, de andar segundo os seus caminhos, segundo as suas filosofias, as suas formas de pensar. Ande segundo o que Jesus pensou. É por isso que Paulo disse que temos que ter a mesma mente, a mente de Cristo. Ok? Deus te abençoe. Inclusive, eu quero fazer uma deixa aqui agora, que no meu canal nós temos lá um curso chamado A Mente de Cristo. Você pode entrar lá e aprender um pouquinho. Tenho certeza que você vai desfrutar de muitas coisas boas que a qual está lá nesse curso A Mente de Cristo. Deus te abençoe. Fico lembrete para você, hein? O céu é o nosso limite e amanhã estaremos novamente para vos trazer a mensagem profética para a sua vida. Deus lhe abençoe.